Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube Alexandre Flecha. E essa semana eu vou comentar com vocês um post que eu fiz no meu Instagram também nessa semana e que deu uma discussão danada, deu uma confusão danada. E aí eu acho que não só é um tema legal para ser um vídeo aqui no canal, mas também serve como explicação para toda a discussão que deu no meu Instagram essa semana. Eu fiz um post dizendo o seguinte: morreu a condição da ação, possibilidade jurídica do pedido. Foi isso que eu fiz. Eu até fiz uma gracinha, coloquei lá, obituário, faleceu a condição da ação, possibilidade jurídica do pedido. E aí aquilo deu uma confusão danada. Vamos falar um pouco sobre esse tema? Bom, no Código de 73, a possibilidade jurídica do pedido era uma condição da ação e estava expressa no artigo 267, inciso 6º do Código passado, que dizia claramente: extingue-se o processo sem resolução do mérito quando o autor não concorrer com qualquer das condições da ação, como a legitimidade, o interesse e a possibilidade jurídica. Era expresso, portanto, no Código anterior, a existência dessa condição da ação, possibilidade jurídica do pedido. No Código novo, o artigo correspondente ao 267.6 é o 485, inciso 6, que não menciona a possibilidade jurídica. O artigo 17, também do novo CPC, igualmente não menciona a existência da possibilidade jurídica como condição da ação. E aí nasceu uma piada verdadeira que diz que as três condições da ação são duas: legitimidade das partes e interesse de agir. Muito bem, até aí não há grande dificuldade, é letra de lei. O Código Novo ele trouxe uma alteração significativa, substancial, excluindo uma das três condições da ação. A questão é: qual a consequência da inexistência dessa terceira condição da ação? Que reflexos isso pode gerar para o processo? Bom, eu preciso voltar um pouco no tempo. Eu não sou muito fã de contar a história nas minhas aulas, vocês sabem disso, mas eu preciso voltar só um pouquinho no tempo. Quem inventou essa história de condições da ação foi um italiano chamado Enrico Tullio Liebman. Certamente vocês já ouviram falar e talvez vocês já tenham se perguntado em algum momento da vida de vocês: por que Liebman é um italiano tão citado no Brasil? Por que Liebman é o mais citado no Brasil? Por que ninguém cita tanto Carnelucci, Chiovenda, Fazzolari, Tarufo? São todos italianos também. Por que tanto é citado o nome do Liebman? Porque o Liebman ele participou da história brasileira. O Liebman participou da história processual do Brasil. Ele era italiano. Na época da Segunda Guerra Mundial, ele foge da Itália e veio se refugiar aqui na América do Sul. Primeiro ele foi para a Argentina, não curtiu muito ficar por lá, e aí veio se radicar em São Paulo, aqui no Brasil. Ali ele fundou a Escola Paulista de Direito Processual, que depois, mais tarde, virou o atual Instituto Brasileiro de Direito Processual, o IBDP, foi fundado pelo Liebman. E o Liebman teve aqui no Brasil alguns alunos que certamente vocês já ouviram falar: Ada Pellegrini Grinover, Cândido Rangel Dinamarco e Alfredo Buzaide, que 20 anos depois foi ministro da Justiça e escreveu o Código de Processo Civil de 73. Bom, entendemos então um contexto histórico. Por que no Código de 73 havia três condições da ação? Porque o Liebman ensinava que três eram as condições da ação. Na primeira edição do Manual de Direito Processual Civil do Liebman, que ele escreveu já na Itália, ele dizia: três são as condições da ação. Na segunda edição, ele dizia: três são as condições da ação. Só tem um problema. Quando Liebman falava de legitimidade e de interesse, ele dava lá os exemplos dele. Quando ele falava de possibilidade jurídica do pedido, ele usava como exemplo o divórcio. O divórcio não era permitido na Itália e, portanto, se você pleiteasse o divórcio em juízo, haveria uma impossibilidade jurídica do pedido. Só que em 1970 foi aprovada a Lei 767 na Itália, instituindo o divórcio. E aí, na terceira edição do livro do Liebman, ele teve que pensar num outro exemplo para colocar lá na possibilidade jurídica do pedido. E quanto mais o Liebman pensava, ele concluía o seguinte: se eu ingresso em juízo com um pedido que eu já sei que é juridicamente impossível, eu já sei de antemão que a minha ação vai ser extinta sem resolução do mérito. Se eu
Ao propor a ação, já sei que o meu pedido é impossível e que a minha ação vai ser extinta sem mérito, não há nenhuma utilidade na propositura dessa ação. E se falta utilidade, falta interesse de agir. Liebman então concluiu e escreveu na sua terceira edição do manual, ele concluiu que as condições da ação eram apenas duas, porque a possibilidade jurídica do pedido era só uma faceta do interesse de agir. A terceira edição do livro dele já saiu com duas condições da ação. E o nosso código, que nasceu depois dessa terceira edição do Liebman, já nasceu defasado, porque contemplava 3 condições da ação. Um dos maiores processualistas brasileiros, chamado José Joaquim Calmon de Passos, dizia, quando ele era vivo, ele dizia que a possibilidade jurídica do pedido era uma invenção nacional, porque nem o dono dessa teoria ainda sustentava a possibilidade jurídica do pedido como uma condição da ação autônoma. Então, o que o novo CPC fez foi apenas, com 40 anos de atraso, mas fez, foi contemplar o que Liebman dizia lá na década de 70, que são apenas 2 as condições da ação. Ok, resolvemos então a primeira parte do nosso problema. Nós sabemos por que o código suprimiu uma das 3 condições da ação. Só que agora vem uma outra questão. Se você formula em juízo um pedido que é juridicamente impossível, o que deve fazer o juiz? E aí, essa foi a parte que deu discussão lá no meu post, vários comentários diferentes. O que deve fazer o juiz quando se depara com um pedido formulado pelo autor que é juridicamente impossível? O que ele tem que fazer? Depende do momento em que o juiz percebe que o pedido é juridicamente impossível. Se ele percebe logo na conclusão da petição inicial, ele permite a parte ré se manifestar por força do artigo 10 do novo Código e, na sequência, se ele concluir que o pedido é mesmo juridicamente impossível, ele julga extinto sem resolução do mérito por falta de interesse de agir. Mas, se o réu se manifesta, produz provas e faz mais e mais alegações para demonstrar que aquele pedido é juridicamente impossível, aí, nessa fase, o juiz precisa julgar no mérito, pela improcedência do pedido. Essa é a aplicação da teoria da asserção, que rege o tema condições da ação. Ok? Eu espero que tenha ficado claro, espero que tenham gostado desse vídeo e se inscrevam nesse canal. Gostaram da pausa dramática? Se inscrevam nesse canal, curtam esse vídeo e vamos espalhar o máximo que a gente puder. Ok? Eu me despeço de vocês e na próxima semana a gente se encontra com mais um vídeo. Tchau, tchau!